a melhor parte, que é a palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual. É essa palavra que tem poder de nos transformar, amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça e continua falando com o Senhor. Fala para o Espírito Santo de Deus o que tem afligido o teu coração. Fala para o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite, porque a palavra dEle nos diz: onde tem dois ou mais, o Senhor se faz presente. E nesta noite nós temos o privilégio de estarmos aqui na casa dEle. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja. Eis aqui, ó Pai, cada coração, cada pensamento diante de Ti. Papai querido, o Senhor é o único Deus que contempla, os seus olhos contemplam toda a terra. Nesta noite o Senhor venha contemplar o pensamento e o coração da tua igreja. O Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece a necessidade. E nesta noite, ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Que a Tua palavra que será ministrada, Senhor, venha achar guarida em nossos corações, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo paz, trazendo refrigério, ressuscitando sonhos nesta noite, ó Pai, é o que nós te pedimos. E nós apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que o Senhor venha usá-lo poderosamente, ó Pai, para falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Amém? A palavra de Deus fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façai por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis assentar, irmãos. Obediente até a morte. Jesus Cristo sabia o que ia passar para que nós pudéssemos ser salvos. Ele sabia todas as dificuldades, mas ele não desviou de nenhum dos caminhos. Foi caluniado, maltratado, apanhou, teve que carregar uma cruz, morreu. E quando tudo parecia que teria
tinha acabado. Depois de 3 dias ele surge, um corpo glorioso, dando para nós essa oportunidade. E mostrando ao mesmo tempo que para que nós recebamos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos obediência até o fim. Obediência na palavra, no caminhar com Deus, rompendo os obstáculos e barreiras e dificuldades que vai haver, porque Deus falou que a porta é estreita. O Senhor Jesus disse, Deus tirou o povo do Egito, uma escravidão de 430 anos, ao invés de colocar no jardim do Éden, colocou no deserto. Porque aquele povo já estava preparado para andar no deserto, para receber tudo que Deus tinha. Deus nos prepara a todo momento, com a sua palavra. E a maneira que nos fortalece é caminhando. Cada vez que você ouve a palavra, continua caminhando. Quando vem as dificuldades, a gente fala com Deus e continua caminhando. Quando vem as tristezas no nosso coração, a gente fala com Deus e continua caminhando. Porque a terra de Canaã está bem ali na frente. E o crente, ele sempre anda para frente, confiando que Deus tem e sempre terá o melhor para cada um de nós. Acontece que às vezes nós, na nossa humilde compreensão humana, não conseguimos entender o que de verdade Deus é tão grandioso na sua palavra, na sua concepção, no nos guardar, nos amar, nos fortalecer. E aí quando você olha para Jesus Cristo, a qual transformou a vida de Paulo, que aqui está escrevendo aos Filipenses, mostrando para eles o que Jesus realmente é e o que Jesus realmente fez, sendo um Deus, abriu mão de ser Deus, sendo dono do ouro e da prata, preferiu andar na simplicidade, na humildade, mas obedecendo sempre a palavra de Deus, porque quando a gente obedece a palavra de Deus, as coisas acontecem, sempre vão acontecer nas nossas vidas. Mas o que importa em tudo isso é você caminhar até a morte, ou caminhar até o final, aonde está determinado, aonde a gente vai parar um dia, porque lá será o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Não adianta nada você ter na sua vida uma caminhada bonitinha, mas você parar antes do final. Não adianta nada você ter pregado a palavra com todo aquele louvor, com toda aquela força, com toda aquela vontade, com todo aquele entendimento, mas se você parar na metade do caminho, você não vai receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. É melhor você continuar caminhando, tropeçando, caindo e levantando, porque é assim que somos nós. Todos esses grandes homens que andaram com Deus, que chegaram até no final do caminho, tiveram momentos de divergências na sua vida. Foi assim na vida de Moisés, quando já sabia que já era um homem preparado por Deus para tirar todo aquele povo do cativeiro, mas quando ele comete aquele pecado, porque ele quis fazer da sua maneira, ele quis fazer com as suas forças, mostrando que nós, quando fazemos com a nossa força, não dá certo. Deus, a partir daquele momento, tira ele da sua zona de conforto, de tudo aquilo que ele acreditava, de toda a sua força, e começa a colocar ele no deserto, para ouvir a voz de Deus, porque no deserto você vai simplesmente escutar o vento, soprar aquela areia, e quando vier aquela tristeza no seu coração, porque não vai ter nada para você comer lá naquele lugar, você vai clamar o nome de Deus e o milagre vai acontecer, assim como tem acontecido aqui no meio de nós. Às vezes num determinado momento das nossas vidas, nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou sozinho, mas se você presta atenção na palavra de Deus, ele nunca abandonou nenhum desses grandes homens que andaram com ele. Às vezes ele dá um distanciamento para que a gente reflita na nossa vida quem realmente somos. Estamos fazendo de verdade a vontade de Deus? Estamos cumprindo de verdade aquilo que o Senhor quer que nós cumprimos? O que nós temos que fazer de mudança nas nossas vidas para que Deus venha trabalhar? Estamos corretos nas nossas atitudes, nos nossos caminhares? Porque é no caminhar do deserto que a gente vai ver isso, e a mudança vai vir. Algumas pessoas vão mudar de uma forma, outras vão mudar de outra forma, mas se você caminhar até o final, isso é que é o importante, caminhar até a morte, porque foi isso que Jesus Cristo fez para nós.
Abram vossas Bíblias em 2 Timóteo 4. Está para frente um pouquinho. 2 Timóteo 4. Para trás de Hebreus e Filemão. 2 Timóteo 4. Conjunto perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorte toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, por contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Obediente até a morte. Esse também foi Paulo. Um homem que teve uma mudança poderosa na sua vida. Um homem que perseguia, que matava, mas que ao mesmo tempo não sabia direito o que estava fazendo. Aquilo que Jesus falou quando estava na cruz: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que estão fazendo. E realmente não sabem. É por isso que a palavra tem que ser pregada a hora e fora de hora. Mas ela tem que ser pregada para que as pessoas ouçam e saibam o verdadeiro valor que essa palavra tem. No começo não vão sentir muita coisa, não vão entender muita coisa, mas quando elas olham para vocês e vê a força de vontade e determinação que vocês têm, e a mudança que vai acontecendo gradativamente na vida de cada um de nós, as pessoas vão olhar e vão querer também beber da água da vida. Vão querer também olhar esse brilho do Senhor Jesus em cada um de nós e falar: nós também queremos para nós. Vão querer saber porque 1000 caíram ao teu lado e 10.000 à tua direita e vocês não foram atingidos. Vão querer saber porque são povo de Deus e Deus protege o seu povo. Mas há uma caminhada até o final. Uma caminhada até a morte. Você vê esse Paulo, tanto que ele sofre, depois que ele descobre o evangelho, e ao mesmo tempo, tanto que ele luta para que esse evangelho continue vivo, porque é isso que Deus faz, coloca nas nossas mãos a semente e fala: continua plantando essa semente, e depois que começar a brotar, cuida, para que esse broto vá crescendo, porque tem que cuidar até que dê fruto, e depois que dê fruto, pegue o fruto e reparta com as pessoas, para que a semente da minha palavra. Mas há uma caminhada até o fim. Por isso que Paulo fala aqui de uma maneira tão grandiosa. Qualquer pessoa que não tenha o conhecimento da palavra de Deus, aqui no lugar de Paulo, esperando o momento de ser degolado o seu pescoço, estaria resmungando, falando: por que eu estou aqui, qual o sentido? Mas ele sabia todo o sentido da vida. Ele estava aqui nesse momento agradecendo por tudo aquilo que ele tinha passado com Deus. Porque é o que nós temos que fazer, agradecer todos os dias, porque nós andamos e fazemos parte desse povo que tem fé no coração e continua essa caminhada até o final dela, porque lá no final é que está o grande prêmio. Tudo aquilo que nós recebemos em vida é uma dádiva de Deus, mas o verdadeiro sentido de tudo é você caminhar para a eternidade. E se você desiste antes, você não chega lá onde Deus quer. Por isso que muitas pessoas, mesmo sendo tiradas do cativeiro por 430 anos, morreram e foram enterradas no deserto. Mas teve aquelas que continuavam caminhando, glorificando o nome de Deus, acreditando de verdade em Moisés, em Arão, em Josué, em Caleb, porque já estavam velhos, mas continuavam com aquele brilho, acreditando de verdade na palavra de Deus. Somos nós esse povo. Somos nós essa diferença. Cada um de nós aqui já viveu uma
uma intimidade com Deus, acreditamos de verdade, sabemos que Deus é a diferença nas nossas vidas, e continuaremos lutando até o fim. Não importa a quantidade, importa a qualidade, importa o seu coração estar de verdade voltado para Deus, acreditando que Ele pode e fará sempre o milagre e a diferença nas nossas vidas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu continua em pé, porque Deus é contigo, e se Ele é com nós, quem será contra nós? Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Por isso que Paulo cometeu todas aquelas atrocidades, reconheceu. A partir do momento que ele reconhece, começa uma nova caminhada, caindo, levantando, aprendendo, e se torna esse homem tão poderoso no Evangelho, que hoje nós estamos pregando há depois de mais de 2000 anos. E ele nem sabia que tudo isso ia acontecer, porque é assim nas nossas vidas, porque quando nós andamos com Deus, nós andamos na eternidade. A gente não sabe, mas talvez amanhã ou depois a gente pereça aqui, mas a pregação continuará através de outras pessoas que acreditaram naquilo que nós também acreditamos, porque é passado de povo de Deus para povo de Deus. 2 Reis, capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis, capítulo 2, Antigo Testamento. Versículo 9, 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Mas um grande homem de Deus, que também teve dificuldades, também teve medos, também teve momentos que queria desistir, cometeu erros também, mas ao mesmo tempo, ele também enfrentou Acabe e Jezebel, enfrentou 400 profetas de Baal, enfrentou muitas dificuldades na sua vida, enfrentou fome, mas através de todas esses seus rompendo as muralhas, as dificuldades que Deus colocou sobre a vida desse grande homem, ele continuou caminhando e crescendo, caminhando e crescendo. E naquele momento, você vê Elias subindo, porque ele conseguiu completar no meio de toda a sua dificuldade, a sua caminhada até o final. Quando chegou o final para Elias, ele estava preparado em pé, com a fé guardada no seu coração, porque ele participou de tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Deu uma palavra que aconteceu e não choveu durante 3 anos e meio. Depois deu a outra palavra que ia chover e choveu. Enfrentou profetas que diziam ser deuses e que perderam para o nosso Deus verdadeiro, porque Deus é apenas um. E tudo isso que Elias passou ecoou entre os anos e anos e anos, até chegar aqui nos dias de nós, quase 4.000 anos antes. Esse feito de Elias, um grande homem que voltou na unção de João Batista, e quando Jesus Cristo retornar, Elias também vai voltar. Sabe por quê? Porque o Senhor o levou numa carruagem de fogo, porque cumpriu tudo aquilo que é a palavra de Deus, se entregou de verdade, mesmo tendo medo, continuou clamando o nome de Deus, e os milagres foram acontecendo. Mesmo no meio de todas as perseguições,
de Acabe e Jezebel. O Senhor estava com ele. E depois que Deus fala: volte, porque agora eu estou contigo, ele voltou e enfrentou a todos, porque ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Por isso que nós temos que continuar acreditando e continuar caminhando com Deus. Porque se você deseja receber algum milagre de Deus, é preciso que você continue firme, em pé, glorificando o nome do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, sendo transformado. Não é fácil, mas lembra que para Deus nada é impossível. E quando você acredita que para Deus nada é impossível, Ele pode e continuará mudando a vida de cada um de nós aqui. Porque nós somos povo verdadeiro, que acreditamos de verdade, que pregamos o Evangelho sem pedir nada em troca, porque nós já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Morreu na cruz para que nós fôssemos salvos e estivéssemos aqui reunidos aqui nesse momento, em nome do Senhor. Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, três. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e o agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Mas um grande homem que pregou o Evangelho, depois de 400 anos que o Senhor não falou com aquele povo mais, depois do cativeiro, João Batista aparece pregando no deserto, vestindo roupas de couro, comendo gafanhotos, mel silvestre. Aos olhos do homem, João Batista não era ninguém. Mas Jesus Cristo fala que João Batista foi o maior de todos os homens aqui na terra. E quando aparece um anjo para o seu pai, Zacarias, no templo, ele fala que Zacarias ia ter um filho que ia ser grande aos olhos de Deus. Aí eu pergunto para você, consegue olhar para João Batista e ver essa grandeza de Deus? Você consegue olhar para João Batista e ver esse homem, qual Deus fala que é um homem grandioso na sua palavra? Como que uma pessoa vestindo roupas de couro, comendo mel silvestre e gafanhoto, e morando num deserto, pode ser grande? Toda aquela pessoa que serve a Deus é grande para Deus. Não importa onde ela está, não importa a roupa que ela veste, não importa o sapato que ela usa, mas quando é verdadeiro, isso é o que importa para Deus. E João Batista era, porque estava naquele deserto escaldante, a voz que clama no deserto, fazendo a vontade de Deus. E ele faz a vontade de Deus até a morte, até o final. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele não quer que a gente desista no meio do caminho. Ele não quer que a gente desista antes do meio do caminho. Ele quer que a gente continue prosseguindo para chegar cada vez mais próximo daquilo que Ele tem para cada um de nós. Vida eterna, salvação. Ele tem o melhor nessa terra, mas nosso sentido da pregação é transformar o nosso coração para chegar próximos do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que João Batista fala que é muito bonita, e serve para nós entendermos o verdadeiro sentido: é preciso que eu diminua para que Ele cresça. É preciso que nós diminuamos, sejamos humildes, sejamos simples, para que Jesus cresça no meio de nós.
Porque é assim que a palavra se torna poderosa. E tendo poder, essa palavra, ela faz milagres no meio de nós e faz com que as pessoas acreditem de verdade. Não importa se você escorregar ou cair um pouco, mas quando você levantar, continua caminhando, porque o verdadeiro sentido é você chegar no final da sua caminhada junto ao povo de Deus. Porque quando você está junto com o povo de Deus, haverá um momento da sua vida no seu coração que você vai sentir Deus falar também no seu coração e na sua vida e mudar como Ele tem mudado aqui. E aí você vai sentir os verdadeiros valores que essa palavra tem. João Batista aqui foi decapitado porque aqui acabou o ministério dele. Mas ele cumpriu com toda a honra, com todo o louvor, aquilo que lhe foi entregue. Aquilo que Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E para terminar, em Deuteronômio 34, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 34. Nós não poderíamos deixar de falar desse grande homem. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de gigantes até Dan, de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servos do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto de Moisés. Obediente até a morte, esse grande homem de Deus foi. E por isso, que se você prestar atenção no mundo de hoje, a maioria das pessoas, mesmo não conhecendo a palavra de Deus completamente, sabe quem foi Moisés. Mesmo tendo fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, sabe quem foi Moisés. Porque ele fez algo grandioso, acreditou de verdade, pegou aquela oportunidade, andou num deserto, se sentiu sozinho, se sentiu desprendido do mundo, de uma vida luxuosa que ele tinha. Talvez se arrependeu, talvez pensou até em voltar. Mas quando ele começou a ouvir a palavra de Deus pregada pelo seu próprio sogro naquele momento, ele começou a entender que não existe nada mais grandioso do que Deus, não existe nada mais poderoso do que Deus, e não existe nada mais que possa te valorizar e te dar valor do que Deus. A partir daquele momento, Moisés começa uma caminhada enfrentando a nação mais poderosa do mundo, mas ele não estava sozinho. Por isso, mais uma vez, eu falo daquela palavra, porque Moisés foi protegido junto daquele povo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas mesmo assim tu não será atingido, porque também faz parte desse povo. E se você andar até o final da sua caminhada, que foi isso que esses grandes homens fizeram, vai haver lá no final uma surpresa maravilhosa, vida eterna, Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Criador, mostrando e falando com cada um de nós: vocês conseguiram chegar até aqui, porque vocês também são vencedores, igual esses grandes homens, ao qual eu mostro a caminhada para vocês. E por isso, só por isso, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus.
Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Quem precisa de oração? Então vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafael, Elicleide, Karine, Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela e Catarina, Edinho, Wardson e Luzinete. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos, ó Pai, cada pessoa, cada nome que foi citado diante do Teu altar. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Que nesta noite o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a cura, com a libertação, com a transformação. Visita cada um deles com a Tua paz, com o Teu refrigério nesta noite. E que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais de cada um deles nesta noite. É o que nós te pedimos. Papai querido, que o Senhor venha abençoá-los com as bênçãos do Senhor sem medida sobre a vida deles nesta noite. Papai querido, e nesta noite nós também queremos, ó Pai, agradecer por estarmos aqui na Tua casa, agradecer pelos milagres, pelas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja nesta noite. Papai querido, e que a cada dia o Senhor venha continuar nos fortalecendo e nos direcionando, ó Pai, o caminho que devemos andar. Que o Senhor venha, ó Pai, derramar da força do Senhor, que é a nossa alegria. Que o Senhor venha derramar da Tua paz e do Teu refrigério sobre a Tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o Senhor venha levar, papai querido, os irmãos, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando, Senhor, do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.